Graça e paz, livres em Cristo, boa tarde para você, que Deus abençoe poderosamente a sua tarde. Chegamos até aqui, nesse horário do dia, e eu sei que o Senhor tem te guardado, tem te dado graça. Nós oramos pela manhã, Deus renovou as nossas forças, recebemos uma palavra abençoada, e agora eu sei que Deus falará ainda mais profundamente conosco. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo ao Senhor que Ele derrame a luz do Espírito Santo sobre o nosso entendimento acerca do texto que nós leremos. Vamos orar ao Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito seja derramado sobre nós e que haja luz no nosso entendimento, que possamos compreender a Tua palavra e que nos seja revelado Jesus Cristo, o Teu Filho, através do texto que nós leremos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de João capítulo 11, vamos ler o verso 25. João 11, 25, a palavra do Senhor Deus diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Bom, queridos, esse texto é um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Provavelmente você já ouviu centenas de pregações, se você é crente assim como eu, desde que nasceu. Centenas de pregações dentro desse texto bíblico de João 11. E talvez você já tenha pregado várias vezes dentro desse texto de João 11. Mas a palavra de Deus é poderosa demais, se renova a cada leitura, cada vez que nós somos colocados diante dela, pela revelação do Espírito Santo, ela se renova diante de nós. E o texto que nós lemos, eu quero contextualizar aqui com você, para que você compreenda essa mensagem. O verso 21, nós vemos que Marta, ela chega até Jesus e ela faz a seguinte declaração: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí no verso 22 ela diz: Porém eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Sabe o que nós encontramos aqui em Marta? Encontramos em Marta uma fé vigorosa, uma fé verdadeira. Marta tinha fé, porque às vezes parece que os pregadores e os crentes, quando leem passagens sobre Marta e Maria, tratam Marta só como alguém que trabalhava, mas não tinha fé alguma. Não, Marta trabalhava porque ela tinha fé, ela cria que Jesus era o Filho do Deus vivo, cria que Jesus era o Filho de Deus. Então aqui ela expressa a fé dela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, mesmo depois da morte dele, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Então Marta tinha fé. Marta tinha uma fé vigorosa. E aí nós encontramos o verso 23, Jesus dizendo assim: O seu irmão vai ressuscitar. Jesus afirmou com clareza: O seu irmão vai ressuscitar. E ela responde: Sim, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Jesus responde para ela algo muito maravilhoso. Diz assim no verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aqui Jesus estava trabalhando a fé de Marta, porque Marta tinha uma fé que cria no Deus que era, e Marta tinha uma fé no Deus que cria no Deus que ia ser. Ela cria no Deus do passado e cria no Deus do futuro, mas ela não cria no Deus presente. Muitas vezes nós vivemos assim, nós cremos no que Deus já fez, porque já fez, já aconteceu. Nós cremos que Deus pode fazer, porque nós temos essa fé, firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Mas nós nos esquecemos que Deus, Ele é atemporal. Ele não é o Deus de ontem e nem o Deus de amanhã. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus deixou claro para ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus deixou claro: eu não vou ser Marta, eu não fui Marta, eu sou, eu permaneço sendo, eu continuarei sendo. E esse é o meu e o seu Cristo. É com Ele que nós estamos buscando intimidade nessa semana. E eu sei que Ele fará grandes coisas em nosso meio, porque Ele não era e não será. Ele é eternamente o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Grave isso no seu coração. E aí, no verso 26 diz assim: E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus faz uma pergunta para ela: Você crê nisso, Marta? E aí Jesus pergunta para você nessa tarde: você crê que Jesus, Ele é o Deus presente, Ele é Deus hoje? Ele não é só o Deus de amanhã e o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é Deus eternamente. Você crê nisso? Então não duvide que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Não duvide que Ele está preparando um milagre maior do que o que você espera.
creia nisso. Marta esperava a cura do irmão, mas Jesus já tinha o plano de Deus preparado e separado para ele. Ele não será curado, ele será ressuscitado. Então nós podemos ter a certeza que mesmo quando os problemas chegam no grau mais elevado, no último nível, o Deus presente pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Aleluia, creia nisso. E o texto prossegue dizendo: sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisso ela deixou Jesus, voltou para casa e chamou Maria separadamente e disse: o mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Essa que é a questão. Maria teve uma decisão, uma atitude que às vezes nós não temos. Ao invés de nós, ao ouvirmos o chamado de Deus, levantarmos imediatamente para cumprir o propósito dele, ficamos frustrados no meio dos nossos problemas, decepcionados porque ele não fez aquilo que nós esperávamos no tempo que nós esperávamos. Mas Maria não se importou com o que havia acontecido. Ela sabia, se ele está chamando, ele tem algo a fazer, ele tem algo a falar. E ela se levantou e foi imediatamente ao encontro de Jesus. O verso 30 mostra algo muito importante, muito interessante. Preste atenção nisso. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Sabe, Deus às vezes dificulta as coisas para nós. Jesus não podia muito bem ter ido junto com Marta até a casa de Maria para poder atender ela lá onde ela estava. Jesus não podia ter saído dali de onde ele estava e ido junto com Marta até ao encontro de Maria. Não, Jesus permaneceu no mesmo lugar onde Maria encontrou com ele. Sabe por quê? Porque ele permanece sendo Deus apesar das nossas frustrações. O trono dele não se move, ele é inabalável, ele permanece no seu lugar de glória, de honra, e não é ele que vem até nós para que nós sejamos livres das nossas frustrações. Somos nós que temos que ir até ele para entender que levante-se e venha, e eu tenho o poder de realizar o milagre poderoso na sua vida. Então nós não podemos ficar esperando: Deus, venha ao meu encontro, Deus, venha ao meu encontro. Tiago escreveu, o irmão de Jesus, escreveu na sua carta universal declarando: se aproximem de Deus e ele se aproximará de vocês. Jesus dificultou as coisas para Marta e para Maria ali, as duas tiveram que ir ao encontro dele. Mas veja o que o texto bíblico diz no verso 32, ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria caiu aos pés dele, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa que Marta, mas a posição do coração de Maria era diferente da posição do coração de Marta nesse momento. Marta cria com uma fé do Deus que era e do Deus que será. Maria caiu prostrada diante dele, mesmo no meio do problema, no meio das dificuldades. Sabe, os pés de Jesus eram um lugar comum a Maria, era um lugar onde Maria já tinha tido outros encontros com ele. Maria se prostrou aos pés dele, derramou o perfume precioso, quebrou o vaso, derramou o perfume precioso aos pés dele, beijou os pés, secou com os cabelos, sabe, o perfume inundou toda aquela sala. Maria conhecia os pés do Senhor, sabe, e eu pergunto para você nessa tarde: você conhece os pés do Senhor? Todos aqueles que conhecem os gloriosos pés do nosso Deus sabem que esse é o lugar mais alto onde nós podemos chegar quando nós precisamos do milagre do Senhor na nossa vida. Nós não nos sentamos no trono do lado dele, nós não voamos sobre a cabeça dele, nós não estamos voando ao redor dele como os serafins e os querubins. Não, nós que somos pó da terra, que somos falhos e pecadores, sabemos que ele é misericordioso e gracioso para nos receber diante da presença dele. E sabe o que é maravilhoso? Quando a mulher do fluxo de sangue se prostra diante dele, ele olha para ela com um olhar de ternura e diz: filha, vai, a tua fé te curou, vai em paz. Ele olha para nós, prostrados aos pés dele, e ele nos levanta com a palavra de amor. Quando o leproso caiu prostrado diante dele e o adorou pelo milagre que ele havia realizado, Jesus o levanta e diz: agora vai e conta tudo que foi feito com você. É isso que Jesus faz. Quando você se prostra aos pés de Jesus, ele te levanta e te dá a graça para que você possa ir e ser testemunha da glória do nome dele. Aleluia. E agora o verso 35 é o verso mais curto de toda a Bíblia, que diz: Jesus chorou. Sabe quando Jesus intercede por nós? Quando nós entendemos quem ele é Deus, ele é o Senhor, e nós somos totalmente dependentes dele. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós compreendemos essa realidade, ele
intercede por nós, Ele chora por nós, Ele clama por nós junto ao Pai. O verso 36 diz o seguinte: então os judeus disseram, vejam como Ele o amava. Mas no verso 37 diz, mas alguns deles diziam, Ele que curou o cego, por que não pôde impedir este homem de morrer? Sabe, muitas vezes nós enxergamos essa realidade em nosso meio, e às vezes nós fazemos parte dessa realidade, às vezes nós somos essas personagens aqui. Sabe, Jesus podia ter feito um milagre, por que Ele não fez? Por que Ele não impediu todo esse problema de acontecer? Por que Ele não impediu todo esse mal de chegar até nós? Nós precisamos compreender uma coisa: quando Deus não faz o que nós queremos, é porque Ele tem preparado algo muito maior do que nós esperamos. Creia nisso em nome de Jesus. Ele é Deus de poder, Ele é Deus de milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confie no poderoso nome de Jesus e busque uma intimidade intensa com Ele, porque Maria e Marta eram tão amadas por Jesus quanto Lázaro. E Jesus realizou um milagre não apenas pelo amor que Ele tinha por eles, mas porque havia um propósito. O propósito não era só livrá-los da dor, o propósito era glorificar o nome do Pai. Pensa em Lázaro depois de ressuscitado, como toda a aldeia o viu. Pensa em você, depois que Jesus fizer um milagre maior do que você espera, como todos ao seu redor vão olhar. Eles verão, sabe o que? Em você, uma placa na sua vida. O seu rosto manifestará isso, o seu ser manifestará isso. Deus é real, poderoso, e Ele realiza milagres hoje. Creia no Senhor, confie nele de todo o seu coração. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe poderosamente a sua tarde. Pai Santo, te damos graças por essa palavra. O Evangelho é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter, Senhor, porque ele muda a nossa vida, transforma a nossa história. Que os corações que estavam aflitos pelos problemas e dificuldades sejam, Pai amado, reerguidos pelo poder da Tua palavra. Que aqueles que estavam prostrados levantem-se e venham ao Teu encontro, que venham buscar a intimidade com o Senhor, Pai amado, e que aqueles que criam no Deus que era, que creem no Deus que vai ser, passem a entender que o Senhor é o grande eu sou, que o Senhor é hoje, ontem e eternamente o mesmo Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, te agradecendo por essa palavra e pedindo a bênção do Senhor sobre a tarde dos Seus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.